Ele é graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Filosofia da Educação pela mesma instituição. Em 1986, obteve o título de livre docente. Em 1990, foi aprovado no concurso público de professor adjunto de História da Educação da Unicamp. E em 1993, foi aprovado no concurso público de professor titular de História da Educação da Unicamp. Atualmente é professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas, mas continua atuando como professor titular, colaborador pleno do programa de pós-graduação em educação da Unicamp. É professor emérito da Unicamp, pesquisador emérito do CNPq e coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, o STUD-BR. Ultimamente, tem viajado pelo país, recebendo merecidamente o título de doutor honoris causa em diversas universidades. Sobre sua personalidade, é bom que se ressalte a simplicidade, que, segundo Leonardo da Vinci, seria o último grau da sofisticação. Solícito e disponível, extremamente humilde sobre seus feitos, é considerado hoje o maior educador brasileiro vivo. E, modéstia à parte, eu tenho a imensa felicidade de tê-lo como orientador de mestrado e atualmente no doutorado. Boa noite, professor Demerval Saviani. Boa noite, Juliana. Estamos aqui, então, para Tudo bem? uma live. Sim. Sim, já peço desculpa ao nosso público, houve alguns problemas técnicos da última vez, a nossa live que aconteceria no dia 28 de maio, foi transferida então para hoje, mas hoje, generosamente, o professor Demerval Saviani encontra-se aqui e nos prestigiará com o seu talento e com toda a sua erudição. Professor, o senhor tem um artigo que tem chamado a atenção ao longo dos anos pelos professores, que é o sobre a natureza e a especificidade da educação. Esse texto abre o livro Pedagogia Histórico-Crítico, Primeiras Aproximações, e eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse escrito tão importante para a história da educação brasileira. Bem, a especificidade da educação, ele é central para a elaboração de uma teoria da educação, e especialmente de uma pedagogia. Depois vou comentar um pouco o significado dessas duas expressões, teoria da educação e pedagogia. No momento, para responder a sua pergunta, dado que o nosso tempo é escasso, eu vou me concentrar apenas já na temática, diretamente na temática da natureza e especificidade da educação. Bom, a educação, como sabemos, né, é uma atividade especificamente humana. E por quê? Porque o ser humano, ele, diferentemente dos demais seres vivos, e especificamente, diferentemente dos demais animais, ele não tem a sua existência garantida pela natureza. Enquanto os animais, de modo geral, para existir, basta que se adaptem à natureza, né, e aí se servirão dos elementos que a natureza fornece para garantir a sua sobrevivência, o homem, se for deixado à condição propriamente natural, ele não sobreviverá como regra. E se excepcionalmente conseguir sobreviver, não vai sobreviver como ser humano. Então, o que caracteriza o ser humano é o fato de que, para existir, ele necessita fazer o contrário dos demais animais, ou seja, enquanto os demais animais se adaptam à natureza, o ser humano, para existir, tem que adaptar a natureza a si, ajustá-la às suas necessidades, ou seja, tem que agir sobre a natureza, ajustando-a às suas necessidades. E agir sobre a natureza significa trabalhar, é pelo trabalho que o homem se produz a si mesmo. Então, a essência humana, né, não é dada ao homem
pela natureza. A essência humana é produzida pelos próprios homens. E, portanto, para existir e para sobreviver, ele precisa aprender a produzir sua própria existência, porque ele não nasce sabendo como ele deve proceder para ser homem, né? Para ser humano. E, então, esse processo de aprendizagem do modo como o homem deve existir e sobreviver é o processo educativo. Por isso, eu costumo afirmar que a origem da natureza, a origem da educação coincidem com a origem do próprio homem. É ao surgir o homem, ao surgir um ser natural como ser humano, ele se inicia também o seu processo educativo. Bem, então, para existir, o homem necessita produzir aquelas coisas, né, que são necessárias para a sua sobrevivência. E isto vai compor, então, o processo que nós conhecemos pela rubrica trabalho material, né? Porque o homem, para existir, necessita de coisas materiais, né? Necessita de se alimentar, necessita se locomover, necessita se proteger das intempéries, portanto, se vestir, necessita se abrigar, então precisa ter habitação, e todas essas coisas são necessidades materiais que ele provê através do trabalho, através da ação sobre a natureza, ele vai produzindo esses elementos, né, de forma cada vez mais ampla, né, e mais complexa. Mas acontece que o trabalho é uma atividade adequada a finalidades. Então, para o homem agir, quando ele é impulsionado à ação, né, para satisfazer as suas necessidades, ele antecipa mentalmente aquilo que ele vai fazer. Então, o trabalho é uma atividade intencional, né? Então, ele antecipa em ideia aquilo que ele irá realizar praticamente, né? Então, o homem, além de produzir coisas materiais, produz também coisas não materiais, produz ideias, produz conceitos, produz símbolos, produz valores, né? E isto abre uma segunda modalidade, né, de trabalho que nós podemos traduzir na rubrica trabalho não material. Então, trata-se aí, né, da produção, né, de conhecimentos da propriedade do mundo real, que é a ciência, de valorização à ética e de simbolização à arte, né? Essa produção não material, né, no entanto, ela se apresenta com duas modalidades, como Marx nos explica essa questão no capítulo 6º inédito do Capital, né, quando ele trata da produção material e produção não material, né? Então, na não material, nós distinguimos duas modalidades. Uma em que o produto se separa do produtor e uma outra em que o produto não se separa do produtor, né? A primeira modalidade corresponde aos objetos artísticos de modo geral, né? Livros e objetos artísticos em geral, né? Neste caso, o produto se separa do produtor, né? Um livro, o objeto de um livro não é coisa material, são ideias, são conceitos, são conhecimentos, né? Mas esse conjunto de ideias, esse conjunto de conhecimentos, eles, né, são expressos num objeto material que é o livro, né? E, nessa condição, ele entra no circuito comercial, né,
e é submetido, então, às regras do capital, no caso da sociedade capitalista como é a nossa, né? A mesma coisa ocorre com os outros objetos artísticos, né? Uma pintura, uma escultura, um filme, uma música, são produção não material, mas cujo produto se separa do produtor e pode entrar, então, no circuito comercial. Mas há uma outra modalidade, que é aquela em que o produto não se separa do produtor, né? E, nesse caso, Marx menciona duas dessas modalidades, que é a medicina e a educação, né? Ele diz, preciso do médico e não do seu moleque de recados, né? Então, o médico, para tratar de um paciente, ele precisa ter contato com o paciente e proceder ao exame das suas condições de saúde, né? E o educador, o professor, também, para educar, ele necessita entrar em relação com o educando. O professor tem que entrar em relação com o aluno. Uma aula, por exemplo, é produzida e consumida ao mesmo tempo. Não há aquele intervalo entre a produção e o consumo, como ocorre com aquela produção não material, cujo produto se separa do produtor, né? Então, o livro é produzido, aí, quando ele é publicado, né, aí é que ele vai ser consumido, e, nesse sentido, ele já se separou do ato da produção, separou do autor. A mesma coisa uma música que é gravada, né, um filme, uma outra obra de arte, como uma pintura, e assim por diante, né? Agora, a aula é produzida e consumida ao mesmo tempo, produzida pelo professor e consumida pelo aluno. Supõe, portanto, essa relação interpessoal, né? Então, a natureza da educação, né, se define, né, por uma produção não material cujo produto não se separa do ato de produção. Bem, agora, compreendida a natureza da educação, nós podemos, então, avançar em direção à compreensão de sua especificidade. Isso porque, se a educação, pertencendo ao âmbito do trabalho não material, tem a ver com ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades, esses elementos, no entanto, não interessam à educação e à teoria da educação, né, em si mesmos, ou seja, como algo exterior ao homem, né? Como algo exterior ao homem, ou seja, como uma produção cultural, né? Elas interessam às ciências do homem, às ciências humanas, né? E aí eles se constituem como objeto de preocupação, né? Das ciências humanas, ou seja, daquilo que o pensador alemão, o filósofo alemão Dilthey, chamou de ciências do espírito, por oposição às ciências da natureza, né? Agora, diferentemente, né, dessa posição, né, do ponto de vista da educação, ou seja, da perspectiva da pedagogia entendida como ciência da educação, não, e, portanto, não simplesmente como uma ciência humana, ciência dos homens, mas como ciência da educação, né? Portanto, especificamente, daí a especificidade da educação, né? Especificamente ligada à educação, esses elementos interessam enquanto é necessário que os homens os assimilem, tendo em vista a constituição de algo como uma segunda natureza. Então, a especificidade da educação se liga ao processo de assimilação por parte dos indivíduos humanos, por parte das novas gerações, daqueles elementos, né, não materiais que é necessário para que os indivíduos se tornem efetivamente humanos, né? Então, aquilo que não é garantido pela natureza tem que ser produzido historicamente pelos próprios homens, não é? E aí se inclui os homens mesmos, né?
Então, nós podemos considerar que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Daí a definição de educação que eu enunciei no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, né? A educação, o trabalho educativo, é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, né? Portanto, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos. E, de outro lado, e concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Então, estão aí indicadas as características tanto da natureza da educação quanto da sua especificidade, tal como me foi solicitado na pergunta da Juliana. Eu teria alguns outros elementos para complementar esta análise, como fiz naquele texto, que foi publicado como primeiro capítulo do livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, mas o nosso tempo aqui é restrito, eu acredito que caracterizei aí o fundamental do tema sobre a natureza e especificidade da educação. Aguardo, então, a Juliana para ver se ela tem outra pergunta para me fazer. Obrigada, professor. Professora, a pedagogia histórico-crítica tem sido aí um grande alento para os professores de todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a predominância da criticidade dessa pedagogia em relação às outras. Em relação às outras pedagogias, né? Bom, vejam, eu tratei dessa questão, primeiramente, no livro Escola e Democracia, né? Em que o primeiro capítulo trata das teorias da educação, onde eu distingo, então, entre as teorias não críticas e as teorias críticas, né? E dentro das teorias críticas, eu trato das teorias crítico-reprodutivistas, né? E, nesse primeiro capítulo, eu apenas indico, né, que, no campo das teorias críticas, nós deveríamos também levar em conta uma teoria crítica da educação não reprodutivista. Isto será objeto depois de análise no terceiro capítulo do livro Escola e Democracia, né, em que aí eu vou tratar da pedagogia crítica não reprodutivista, ou seja, da primeira sistematização do que eu vim a chamar depois de pedagogia histórico-crítica, né, que lá é tratado apenas como pedagogia revolucionária, né. E aí eu faço isto por comparação, né, com as teorias tradicional e nova, né, a pedagogia tradicional e pedagogia nova. Bom, aí eu não tratei das teorias crítico-reprodutivistas. Por quê? Vejam bem, aqui é que eu gostaria de esclarecer aquilo que eu coloquei no início, apenas acenei no início da resposta à primeira pergunta, que é a diferença entre pedagogia e teoria da educação. Porque se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda a teoria da educação é pedagogia. Por quê? Porque o próprio da pedagogia diz respeito à compreensão e orientação da realização da prática educativa. O pedagógico está sempre ligado à prática educativa. Então, a pedagogia é uma teoria que visa não apenas compreender a educação, mas também orientar como a educação deve ser praticada, deve ser produzida, deve ser realizada, né?
E, agora, a teoria da educação, cuja preocupação é apenas explicar como a educação funciona, né? Ela é teoria da educação, mas não é pedagogia. Daí, então, se toda a pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. A pedagogia sempre envolve a relação com a prática. É uma teoria da prática educativa, não é simplesmente uma teoria que explica a educação. Então, é nesse sentido que Durkheim chamava a pedagogia de teoria prática da educação. Então, a teoria da educação para ele era a sociologia, porque é a sociologia que explica como a educação funciona, quais são as suas determinações sociais e assim por diante, né? Agora, a pedagogia, ela está voltada para a prática. Então, as teorias críticas da educação, elas se propõem a explicar como funciona a educação na sociedade capitalista, mas elas não têm como propósito, por isso também nem cabe cobrar delas, né, a análise e a orientação da prática educativa. Então, elas não têm como objetivo orientar a prática educativa, mas apenas mostrar como a educação funciona na sociedade. Quais são as determinações que a sociedade coloca para o funcionamento da educação. Bem, então, quando nós consideramos o âmbito pedagógico, portanto, aí nós temos os dois grandes grupos da pedagogia, né, que eu chamei de não crítica, que é a tradicional e a nova, né? No primeiro capítulo da Escola de Democracia, eu me refiro também a uma terceira teoria pedagógica não crítica, que é a pedagogia tecnicista, né? Agora, os dois grandes blocos de teorias tradicional e renovadora, eles se desdobram em outras teorizações específicas, né? Se nós formos considerar, por exemplo, o momento atual, né, nós vamos ver, né, que as teorias que surgem, elas têm uma característica ligada a esse momento que estamos vivendo, né, em que as teorias estão muito determinadas pelas imposições do mercado, né? E aí surgem vários nomes, né? A principal delas, que tem sido a referência mais comentada, é a chamada pedagogia, são as chamadas pedagogias das competências, né? Mas aparece aí pedagogia da qualidade total, pedagogia da inclusão, pedagogia social, uma série de denominações, né, mas que estão sempre referidas a essa busca de adequação da educação às necessidades do mercado, né? Então, são pedagogias não críticas, né, que têm um caráter conservador, né, porque visam ajustar a educação às necessidades do capital, e nessa fase do capitalismo neoliberal, né, a subordinar a educação aos interesses do mercado, né? Então, surgem grandes conglomerados de educação que podem se aglutinar num movimento como, por exemplo, Todos pela Educação, né, e que vão procurar não apenas empresarializar a educação, como também influenciar as políticas de educação, produzir materiais para vender para o Estado, para o ensino público, e assim por diante. Esse é o quadro em que nós nos encontramos.
Já uma pedagogia crítica, ela tende a ser contra-hegemônica, né? Ou seja, ela procura evidenciar o lugar da educação na sociedade de classes, né? Da perspectiva da classe dominada, da perspectiva dos trabalhadores, e não da perspectiva da classe dominante, da perspectiva dos empresários, dos capitalistas, né? Então, é nesse âmbito que se situa a pedagogia histórico-crítica, né? Então, ela empreende uma análise da sociedade, né? E desenvolve-se no sentido de propiciar os elementos que permitam aos educadores desenvolver uma prática crítica, né? Crítica no sentido de que parte dos determinantes sociais, né, busca assegurar que as novas gerações, né, se insiram criticamente nessa sociedade, aprendendo, portanto, o seu modo de funcionamento, para poder agir no sentido da transformação dessa sociedade, né, superando os seus limites, o grau de exploração que a caracteriza, né, em direção a uma sociedade emancipada, né? Então, é nesse sentido que a pedagogia histórico-crítica foi se desenvolvendo, mas mantendo aquele núcleo, né, de apreensão da natureza e da especificidade da educação. E, com isso, ela ganha condições de superar os limites, tanto da pedagogia tradicional como da pedagogia nova, e das variantes dessas duas grandes tendências, né, que aparecem na forma de pedagogias conservadoras e que se autoproclamam renovadoras, né? Porque essas teorias, elas acabam perdendo aquilo que é próprio da educação. Por exemplo, a pedagogia nova, né, ela tende a defender que o aluno deve ser o centro da aprendizagem, a criança o centro da aprendizagem, que a criança se desenvolve na medida em que ela é deixada, estimulada a iniciativas próprias e, portanto, num clima de liberdade, né? Ora, portanto, condena toda forma de automatismo, toda forma de orientação, de direção que o adulto, o professor, deveria imprimir ao processo educativo. Ora, acontece que não se é livre, né, se não se domina o objeto da atividade. E, portanto, enquanto se está aprendendo, não se pode ser livre. Quando o aprendiz, né, consegue realizar aquela atividade de forma livre, né, ele deixou de ser aprendiz. Ele já domina a atividade, portanto, não é mais aprendiz. Enquanto aprendiz, ele não tem condição de exercer livremente. Eu dou exemplos disso no livro Pedagogia Histórico-Crítica, né? No ato de aprender a dirigir automóvel. Quando você está aprendendo, você é escravo dos atos que tem que praticar, né? E, portanto, não pode fazer aquela atividade livremente, né? Não pode nem sequer se interrompê-la, porque se interrompe, você retroage, né? Então, é preciso desenvolver aquela atividade até atingir o ponto da irreversibilidade, né? Quando que se atinge esse ponto? Quando aquilo é incorporado e passa a fazer parte da sua própria estrutura corporal, né? Então, aí sim você pode dirigir livremente, porque você automatizou aqueles atos, né? O aprendiz de direção, que tem que dominar o volante com as mãos, a alavanca de câmbio também com a mão direita, né?
acionar a embreagem com o pé esquerdo, o freio e o acelerador com o pé direito. No começo, ele não tem o domínio disso e ele tem que ficar prestando atenção nesses atos, não pode fazê-lo livremente. Depois que isso é automatizado, né, aí sim ele pode dirigir livremente, com liberdade. A mesma coisa é tocar um instrumento musical, aprender a tocar um violão, por exemplo, um piano, qualquer instrumento musical tem esse processo, né? E na instrução, no ensino, para se alfabetizar, né, enquanto ele está se alfabetizando, ele está preso ao domínio das regras da escrita e da leitura, né? Então, ele tem que conhecer as letras, né, os símbolos gráficos, para saber que sons eles estão representando, né? Depois que domina, aí ele não precisa mais se preocupar com isso, porque ele se incorpora. E tanto se incorpora que ele não pode mais voltar atrás, né? Eu costumo dizer que depois que nós nos alfabetizamos, nós não podemos mais para frente dizer, não, eu não quero mais viver como um alfabetizado. Eu quero viver como um analfabeto, que não sabe nada de leitura, de escrita, não entende nada do que está no livro, nos livros. Sabe? Não tem jeito, não há volta, certo? Porque aquilo já se incorporou, é a segunda natureza, aquilo que a gente chama na educação de segunda natureza, ou de um hábitos, né? É alguma coisa que se fixou, se incorporou, faz parte do nosso próprio corpo. Nós não podemos mais nos libertar disso, certo? Não é como uma roupa que eu visto e depois eu desvisto, certo? Não, aquilo se incorporou, então faz parte do próprio corpo, não pode ser tirado, né? Então, esses elementos que caracterizam a natureza da educação e a sua especificidade. Então, isto é aquilo que eu considero o clássico na educação, né? Que compõe, então, aqueles elementos, né, que vão caracterizar o currículo formativo, e que, portanto, é clássico no sentido de que toda e qualquer escola, de toda e qualquer época, tem que dar conta desses elementos. Esses elementos variam na sua manifestação, como na medida em que variam os modos de produção da existência humana, né? No modo de produção antigo, escravista, isso tinha determinadas características, no feudal tinha outras, no capitalista outras, né? No socialista vai ter outras, e assim por diante. Mas são elementos necessários que configuram a natureza própria da educação e, portanto, toda e qualquer educação tem que levar em conta isso. E se perder de vista isto, então se torna uma teoria não crítica, né? Que às vezes se acredita muito crítica, mas essa crença, ela é uma crença falsa e, portanto, os professores às vezes pensam que eles vão revolucionar a sociedade pela educação, porque tudo é uma questão de educação, mas, na verdade, a educação é determinada histórica e socialmente, e isto é preciso ter presente para que nós nos posicionemos criticamente em relação tanto à sociedade como às próprias formas de educação. Tá? Acho que já me estendi demais, então dou como respondida essa segunda questão. Professor, eu sei que o senhor já abordou esse assunto em outras lives, mas pela relevância da temática em época de pandemia, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os possíveis efeitos aí da chamada educação à distância, aí pelo Brasil, educação que está ocorrendo agora em determinados estados, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, acho que a resposta à primeira questão já dá a base para a gente entender esse fenômeno da chamada educação à distância. Se a educação é um trabalho não material, cujo produto não se separa do produtor, então isso significa que a relação educativa, a relação pedagógica,
envolve a comunicação interpessoal. Então, nesse sentido, a rigor, nós não poderíamos falar propriamente em educação à distância. Bom, mas isto pode ser contestado no contexto atual, na medida em que se leva em conta uma sociedade que atingiu um grau alto de desenvolvimento, incorporando as chamadas tecnologias digitais, né? E, portanto, que se movem no mundo da virtualidade. Então, pode-se pensar que, nessas condições, a educação deixa de ter aquela característica de uma relação interpessoal, né, cujo produto não se separa do produtor, né? Bom, no entanto, vejam que, historicamente, nós tivemos o desenvolvimento tecnológico, né, e que foi colocando à disposição da humanidade recursos que a educação passou a incorporar, mas sem perder aquela sua característica básica. Então, se nós voltarmos, por exemplo, à Idade Média, nós vamos verificar que a relação educativa, a relação entre educador e educando, entre professor e aluno, né, se dava na forma de que a transmissão dos conhecimentos implicava, né, a transmissão direta do professor. Né? Então, os conhecimentos que vinham da antiguidade, né, e que foram incorporados, foram salvos, né, pelos monges, os chamados monges copistas, que ficaram copiando os manuscritos gregos e latinos, né, e traduzindo os textos gregos para o latim, para poder utilizar na Idade Média, em que o latim era a língua mais geral, né, o professor tinha que transmitir para os alunos, né, diretamente. E então lia para os alunos. Por isso que o professor era chamado também de lente, né, aquele que lê. Lia para os alunos aqueles conteúdos, aqueles manuscritos, né. Bom, então era uma relação direta e o objeto do ensino, né, era transmitido dessa forma. Bom, mas aí Gutenberg inventa a imprensa, né, e da imprensa vem os livros, né, e os livros passam a ser incorporados ao ensino. Né. Na época da Idade Média, também não havia cadernos, então os alunos tinham uma tabuinha em que eles anotavam aquilo que o professor explicava, né? Mas aí o desenvolvimento das forças produtivas permitiram a produção não só de livros, mas também de cadernos. Então as escolas incorporam os cadernos e os livros, né? E isto faz com que, então, o processo educativo, né, utilize esses recursos e, com isto, avança no processo de assimilação daquilo que é produzido, das objetivações humanas produzidas historicamente. Né? Conforme a história vai se desenvolvendo, né, então, também a produção humana vai se complexificando e a educação também tem que se complexificar para possibilitar que, no tempo curto, né, da infância e da juventude,
as novas gerações, né, assimilem as principais objetivações humanas produzidas historicamente para que eles se tornem propriamente humanos, seres humanos. Né? Mas vejam como uma coisa é a relação educativa e outra coisa é o livro. Há livros que surgem das aulas. Né? Uma disciplina que o professor ministra, depois vira um livro. Na Europa era frequente isso nas universidades. O professor ditava as aulas. Né? Eram aulas expositivas, e os alunos tinham que anotar, porque depois havia os exames em que seria cobrado aqueles conhecimentos. Né? E aí alguns professores convertiam depois as aulas num livro. Né? Em alguns casos, até eram os alunos que anotavam e depois mostravam para o professor, e o professor fazia uma revisão e aquilo era publicado em livro. Eu mesmo, quando fiz a faculdade, eu tinha um professor, o Leonardo Vanacker, que ele ditava as aulas e os alunos tinham que anotar, e depois ele cobrava nas provas e exigia exatidão, inclusive, dos termos que ele usava. Né? Então, o que os alunos fizeram? Eles foram anotando, aí fizeram a apostila, né? Aí depois mostraram o professor avalizou, e esse tinha um instrumento de aula, embora o professor não indicasse livros, eram aulas que decorriam da sua elaboração. Né? Bem, mas vejam, quando vira livro, ele cai na esfera do capital comercial, né? E ele pode ser adquirido por qualquer pessoa que esteja interessada em conhecer o conteúdo daquele livro. Aí a pessoa vai ler, mas uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você cursar uma disciplina, é você entrar na relação pedagógica, né? Porque o livro, você vai ler, ele foi escrito segundo determinados pressupostos, que você pode ter alguns e não ter outros, né? Então, algumas coisas você vai entender, outras não. Você vai ler aquele livro também com um determinado objetivo, que não é propriamente nem sempre de aprendizagem, mas é de acumular determinadas informações, né? Ou de ter um lazer ao fazer aquela leitura. Então, são outras relações, que não a relação pedagógica propriamente. Né? E isto que vale para os livros, né, passa a valer também para os filmes, e agora para os vídeos, para tudo aquilo que é produzido eletronicamente e que circula na internet, circula no chamado mundo virtual. Assim. Agora, vejam o problema, no entanto, com o qual nós nos defrontamos nessa circunstância. Né? Você está diante de toda essa produção que circula, certo? Mas, primeiro, para você ter acesso a elas, você precisa ser alfabetizado, porque tudo vem pela forma escrita. Né? Precisa ser alfabetizado. E você não se alfabetiza olhando essas coisas. Você tem que ter o domínio, e para isso você precisa da escola, da relação pedagógica, para aprender a ler e escrever, né? E aí, então, você vai poder, então, acessar a internet. Mas, ao acessar a internet, você tem acesso a informações, não a conhecimento. Embora se fale que nós vivemos na sociedade do conhecimento, de fato, é a sociedade da informação, porque o que nós temos aí a um clique são informações, não conhecimento. Conhecimento é mais do que relação. Conhecimento envolve compreender as relações, compreender os determinantes, os pressupostos, né, daquelas informações que circulam, certo? Então, como é que um consumidor das informações que circulam na internet vai ser capaz de distinguir entre o que é relevante e o que não é relevante das informações que circulam? Entre as informações que são verdadeiras e as informações que são falsas. Para isso, ele precisa ter critérios.
Ele tem que dominar o conhecimento e não simplesmente acessar as informações. E, para dominar os conhecimentos, para ter critérios, né, que lhe permita distinguir entre o que é relevante e o que é irrelevante, o que é importante e o que não é importante, entre o que é verdadeiro e o que é falso, né, aí ele precisa ser educado, precisa ser instruído, precisa da escola, precisa da educação, certo? E essa é uma relação, né, que não se dá simplesmente à distância. Então, esta é a questão. Agora, mas a educação à distância agora é tão viável, né, com esses instrumentos que nós dispomos. Veja, já havia educação à distância antes, acho que se lembra, não sei, os jovens não devem se lembrar, porque faz tempo que não existe mais, né? Mas eu me lembro que existia um instituto chamado Instituto Universal, que oferecia cursos por correspondência. Quer dizer, não havia internet, né? Não havia televisão ainda, foi antes da televisão, né? Mas havia correio, né? Então, era curso por correspondência. Então, o aluno se inscrevia e aí recebia pelo correio as instruções e as tarefas que ele devia fazer, os exercícios, e ele ia fazendo. Então, mas, vejam, isto é um procedimento, né, que funciona paralelamente e subsidiariamente e parcialmente em alguns casos, né, e que, por exemplo, pressupunha também já o domínio do alfabeto. É claro que era para pessoas que tinham passado pela escola, né, e se alfabetizado, porque só assim eles podiam ler as correspondências, né, e podiam escrever os exercícios, né. Então, hoje, nós temos mais recursos nesse complexo de informações que estão disponíveis, certo? Mas isso não muda a natureza do trabalho educativo, né, que é uma atividade de produção não material, cujo produto não se separa do produtor, né? E, portanto, a internet não pode substituir, não pode fazer as vezes da escola, né? Tanto assim que, nos casos de educação à distância, né, você tem a produção do material, né, que seria por parte do professor, seria a produção da aula do professor, né, mas essa aula, em lugar de ser uma aula viva, ela vira um pacote, né? É um pouco como aquele livro que a disciplina do professor lá da universidade virou e entrou no mercado, né? Então, uma aula que é um vídeo, né? Aí você projeta esse vídeo, os alunos que estão lá na outra ponta assistem o vídeo. Mas você precisa ter lá um posto de recepção e alguém lá, um tutor, né? Aí é que se dá a relação pedagógica. Portanto, o verdadeiro professor é aquele, né? E não o que fez o vídeo, certo? Porque aquele que fez o vídeo, ele fez o vídeo para um curso, né, como teria feito para televisão, só para difundir aquela informação, né? E assim como aquele que fez o livro, ele fez o livro para circular e as pessoas lerem e captar das mais diferentes maneiras, né? Sem um objetivo formativo específico que a escola tem e que a aula tem, né? Então, aquele que está lá, né, assim como na classe, o professor determinou que o aluno lesse um livro para trabalhar em classe, né? O professor vai, então, depois verificar que entendimento que o aluno teve daquele livro e vai verificar se esse entendimento é consistente ou não, se é correto ou não, e vai explicar, né? Vai dialogar com o aluno sobre aquele livro. Sobre essa aula que é dada à distância, né? Você precisa
dessa relação, senão não é aula, senão é um vídeo que a pessoa assistiu, como assiste programa na televisão, assiste um filme no cinema e tal, né? Então, há lá o monitor, o tutor que vai estar ali para atender o aluno, porque o aluno diz, olha, eu assisti essa aula, né? Quer dizer, esse vídeo, mas eu não entendi bem o que isso quis dizer, né? Ou eu entendi isso, mas não entendi aquilo. Isso que eu entendi aqui, né? Eu não sei se está certo. Aí o tutor é que vai ter que dizer isso. Bom, mas então ele é o professor. Só que, na forma como interpreta a educação à distância, lá, como ele é um tutor, não é o professor, né? Então, ele não precisa ter a formação densa, ampla, de licenciatura longa que é exigido do professor, ou de mestrado, doutorado, tal, que é exigido do professor. Não, ele basta ter lá uma formação mais rudimentar, né? E o seu salário, claro, não vai ser o salário de um professor de universidade, ou de um professor de um instituto de educação, de uma escola de ensino médio, né? Porque o professor é aquele que montou o vídeo. Ele lá assistiu, está acompanhando o aluno só para poder dar alguma assessoria, assim, algum apoio, certo? Bom, então, vejam como a qualidade da educação à distância, né, ela acaba sendo baixa, né, porque o educador real que está lá não tem a mesma formação e não é considerado como aquele que, de fato, forma os alunos. E supõe-se que a formação é dada lá à distância por alguém que montou lá na instituição o vídeo, certo? Então, vejam como, nesse contexto, o que nós vamos concluir numa situação de pandemia, né? A situação de pandemia é uma situação excepcional, né? E que, nessas circunstâncias, primeiro, é preciso considerar, né, as condições, que aí elas vêm à tona, né? As condições precárias de funcionamento das escolas e de vida dos professores e dos estudantes, né, que vai se empurrando, né, mas que são fatores de formação precária, portanto, de qualidade discutível, né, do ensino. Na pandemia, isto aparece de forma muito mais forte, mais clara, né? Então, o que tem sido dito frequentemente agora, nessas condições, é que, bom, não dá para substituir as aulas presenciais pelas aulas à distância, pelos cursos à distância, porque grande parte dos estudantes nem tem acesso à internet, ou tem um acesso muito precário, né? Em celular, que não dá para acompanhar, não tem computador, né? Celular que tem, mas sem internet, é só para ele se comunicar, como é o meu, por exemplo, né? O meu plano tem internet, mas meu aparelho não tem internet, então eu não uso o celular para acessar a internet, eu acesso a internet pelo computador, né? Então, aí se levantam essas questões, né? Como se fosse um problema só de dispor dos recursos. Não, o fato de não dispor dos recursos, de fato, prejudica, mas não é isso que faz com que ele deixe de ter aulas, né? Se ele tivesse isso, ele teria as aulas, porque as aulas à distância substituem as aulas presenciais. Não, não substitui, porque a natureza da educação não comporta essa substituição. E nós não podemos correr o risco de, por causa de uma situação excepcional, como é o caso da pandemia, de fazer equivaler a educação à distância com a educação presencial. Não, essa equivalência não existe, não pode ser estabelecida
em hipótese alguma. E nós temos que estar atento para evitar cometer essa distorção, né, de, a partir de uma situação excepcional, né, tirar a conclusão para uma situação que seria de normalidade, né. Então, é claro que, numa situação como essa, as instituições, as escolas, teriam que procurar manter mecanismos os mais eficazes e amplos possíveis de contato com os alunos, mas com a clareza de que não se trata de substituição da atividade presencial, né? É um período diferente. É como, por exemplo, nas férias, né? Nas férias, de modo especial quando o curso era anual, você tinha as férias de julho, né? E os alunos tinham atividades, porque em agosto eles continuavam. Então, tinha atividade, leituras para fazer e tudo mais, né? De modo especial aqueles alunos que tinham dificuldades, né? O professor passava trabalhos para que ele pudesse vencer aquelas dificuldades nesse período, né, em que ele tinha mais tempo para estudar, né, porque não precisava frequentar as aulas, né. Num período como esse, em que as aulas não podem acontecer por efeito da pandemia, né, então, pode-se programar todo um conjunto de atividades, como estamos fazendo agora com as lives, mas eu acho que as lives também mostram que não substituem, certo? A não ser atividades, né, que são mais reuniões, encontros, do que aulas propriamente ditas, né? Nós estamos, esse semestre, por exemplo, fazendo a APP à distância, por esse esquema de internet, né, como estamos fazendo hoje, certo? Então, aí é viável por quê? Porque se trata dos projetos de dissertações e teses, né? Então, nós procuramos oferecer subsídios para os estudantes, né? E, além disso, promover uma discussão dos projetos de mestrado e dos projetos de doutorado desses alunos. Então, essa atividade pode ser realizada dessa forma, né? Com algum prejuízo em relação àquelas atividades presenciais, mas não tanto como nas disciplinas de caráter formativo, né, que aí essa substituição revela-se impossível. Bom, eu creio que era isso que cabia comentar dentro do limite do nosso tempo, que já está estourando, né? Obrigada, professor. Tem algumas pessoas comentando aqui no chat que o Instituto Universal Brasileiro ainda hoje funciona pela internet. Agora a internet está bem. Boa informação. Eu nunca mais mantive contato com o Instituto Universal Brasileiro, então imaginava que já não estava funcionando mais, né? Mas não está funcionando mais como curso de correspondência, né? Porque não é mais correio. É outro Instituto Universal, então. Sim. Professora, eu quero deixar aqui o meu abraço aos integrantes do Estande BR da UFOPA, em nome da professora Socorro Pena, aos integrantes também, os professores do Estande BR de Campinas, Gilberto Santana, professora Priscila Cardoso, Viviane Silva, Desirê Domichek, sua ex-orientanda Silvana Smith, professora do Paraná, a professora Viviane Silva, a professora Jussara Galindo, enfim, nosso muito obrigada a todos os pesquisadores do Brasil inteiro que estiveram com a gente até agora, e agora eu vou pedir permissão ao professor Saviani para abrir para algumas perguntas, tudo bem, professor? Tudo bem. Sim. Professora Idineia Prado da Costa pergunta, professor, como realizar uma educação crítica nesse momento de desmonte dessa política pública em que o professor é perseguido pelo sistema neoliberal? Respondo já?
Pode responder, por favor, professor. Bom, essa é a situação que estamos tendo que enfrentar, né? O que nós temos que ter presente é que nós estamos, como eu procurei mostrar na live do STED-BR, né, nós estamos no quadro de uma crise estrutural dessa forma de sociedade, que é a sociedade capitalista. Né? E quando ela atinge o limite, né, ela também, para se manter, para não ser substituída por uma outra forma, não ser superada por uma outra forma, ela acaba por recorrer a mecanismos, né, que não são mais justificáveis racionalmente, né? Então, parte para posições autoritárias, irracionais, né? E é isso que está acontecendo no mundo como um todo, né? E que em alguns lugares e em determinadas circunstâncias se torna mais crítico, mais evidente, né? Então, nós temos hoje o surgimento, né, da chamada extrema-direita, ultradireita, né, dessas tendências autoritárias, né, de um neofascismo, neonazismo, que estão se manifestando de forma geral, mas de forma mais evidente, mais presente em determinados países, como é o caso das Filipinas, o caso da Hungria, né, o caso da Índia, cujo primeiro-ministro também é de extrema-direita, e o caso do Brasil com Bolsonaro, além do caso dos Estados Unidos com Trump, né? Então, aí nós temos esses dirigentes que assumem posições, né, autoritárias, né, irracionais, né, contra a cultura, contra a educação, contra a ciência, né? E é nesse quadro que nós estamos, que nós nos encontramos no Brasil, na situação atual, né? Então, nós temos que resistir, mover a luta, e deixando claro, como eu tenho evidenciado, né, que eles nos acusam de doutrinação, como procuram fazer com o projeto Escola Sem Partido, né? Mas, na verdade, nós não precisamos doutrinar, né? Eles é que precisam doutrinar, porque eles não têm mais como justificar racionalmente as suas posições. Nós, como educadores, nosso papel é mostrar a verdade, mostrar como funciona a sociedade, como entender todas essas arbitrariedades, todas essas contradições. Segundo aquele epíteto, a verdade é sempre revolucionária, né? Então, o nosso papel como educadores é mostrar a verdade, que os estudantes das novas gerações, né, tenham clareza do tipo de sociedade em que vivem, né, como ela está organizada, em que fase ela se encontra e o que é preciso fazer para superar esses limites dessa forma e construir uma forma de sociedade de novo tipo, superior. Esse é o nosso papel. Agora, por isso não precisamos doutrinar. Agora, eles precisam doutrinar, porque não dá para defender as posições deles, né, a não ser pela doutrinação, para impondo uma visão ideológica, excluindo aqueles que pensam diferentes. Tanto assim é que eles querem impor a escola sem partido por lei, né? E quem vai propor essa lei? Os partidos conservadores reacionários. Então, escola sem partido, não, é escola de partido, dos partidos conservadores reacionários, né? Nós não fazemos uma escola de partido, porque nós temos a clareza, como eu explicitei lá no último
texto do livro Escola e Democracia, 11 teses sobre educação e política, que a educação é uma relação entre não antagônicos, né? E por ser entre não antagônicos, ela não pode ser partidária. A relação política é uma relação entre antagônicos, por isso ela não pode não ser partidária, é pelos partidos que se move a política, né? E lá eu digo também que a relação política, a atividade política, se baseia na verdade do poder, né? Enquanto que a educação se baseia no poder da verdade. Então, essa visão que eles querem impor, né, pela escola sem partido, é a submissão da educação à política, né? E não como eles definem como escola sem partido, né? Então, é esse o quadro que nós nos encontramos. Nós temos que mover a luta explicitando essas questões, nos mobilizando, nos organizando, né, para resistir a essas arbitrariedades que querem nos impor, né, e fazer avançar a sociedade, né, pela superação dessa forma que já não tem mais como responder aos problemas que cria continuamente. Então, essa pandemia, por outro lado, ela está mostrando também, né, a capacidade das próprias massas, né, de solidariedade, e são as próprias massas, as próprias comunidades carentes que estão tomando as medidas, né, para que a pandemia não produza estragos tão grandes como a negligência do governo, de modo especial do governo federal, né, acaba por provocar. Então, aquilo que seria objeto das políticas públicas, na medida em que elas não existem para as periferias, acaba sendo suprida pelos próprios membros dessas comunidades. E esse é um aprendizado também, né, de construção coletiva, né, que é a sociedade socialista que nós temos que desenvolver como superação da sociedade capitalista. Então, essa é a luta na qual nós nos encontramos, com todos os limites e dificuldades que são próprios dessa época e das condições de extremo grau de exploração a que a nossa população vem sendo submetida desde a época da escravidão explícita. Agora existe, mas na sua forma implícita, porque a forma de assalariamento é uma forma disfarçada de escravidão. Pronto. Maravilha, professores. Eu vou agora fazer duas perguntas. Uma vem da professora Viane Silva e outra vem da Mary Vandowski. Elas têm a perspectiva do ano letivo. A Viane Silva pergunta: professor Saviani, tem se apresentado como um problema na pandemia a relação entre o calendário escolar e o seu desenvolvimento, a LDB e o cumprimento das horas e dias letivos? O que o senhor pensa sobre isso e sobre a possibilidade de cancelamento do ano letivo? Já a Mary Vandowski, professor, sabe-se que a educação à distância não equivale à educação presencial. O professor acredita que não seria melhor refazer esse ano novamente, falando do currículo, claro que para os alunos que não têm acesso? Vejam, nós sempre temos que partir das condições em que os alunos se encontram para elevá-los
a um nível mais avançado. A questão do calendário é uma questão organizacional, de distribuição do tempo. E já enfrentamos isso em situações de exceção mais transitórias, que foram as greves, né? Então, com as greves, aí se suspendia por um período e depois vinha a questão da reposição, né? Então, se buscava alguma forma de reposição para seguir adiante, né? E com isso procurando manter de alguma forma o calendário, né? Mas numa situação como essa, né, de uma pandemia, né, de extensão muito maior, tanto no tempo como no espaço, né, que não é localizada, abrange o mundo inteiro, e, portanto, no nosso país, o país todo, né, e também no tempo, porque não é uma questão de um mês ou 2 ou 3 meses, né, mas pode se estender por mais tempo, né. Então, a questão do calendário tem que levar em conta, né, essa mudança da situação, mudança das condições. E nós temos que desenvolver as atividades possíveis nesse período, né, de comunicação via recursos eletrônicos, né, e na medida em que formos voltando, é preciso ter todas as cautelas, tanto em relação à pandemia, se na medida em que ela ainda não tiver sido debelada, né? Mas nós só poderíamos estar voltando quando ela estivesse em descenso, e o problema é que ela está em ascenso e já está voltando, isso, como todos os sanitaristas estão explicitando, isso pode nos levar a um agravamento da situação, né? E com isto, uma extensão ainda maior no tempo, né? Então, esses são os riscos que estamos correndo, né? Mas tomando todas as cautelas, e até se nós fizéssemos um isolamento ainda mais forte e mais pleno para acelerar a redução, né, da doença e, nesse sentido, darmos antes início a um descenso, né, aí, ao retomar as atividades, nós teríamos que ter todas as cautelas, né, de recursos, né, que evitassem que o contágio voltasse a se ampliar, né? Então, mantém a questão das máscaras, do gel, do sabão, da distância entre pessoas, né? Então, reduzindo o número de alunos, de aberturas, mais aberturas das salas, né? Para evitar aglomerações, toda uma série de medidas que a circunstância da pandemia impõe. E, claro, partir da situação em que os alunos se encontram. A questão do calendário é uma questão mais formal, né? De certo modo burocrática, de cumprir o número de horas ou não, cumprir o número de anos, certo? E isto tem que ser ajustado segundo a capacidade das instituições, né, de proverem os processos de aprendizagem exigidos para cada nível de ensino, né, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação superior, né, e fazendo
os ajustes, né? Mas sempre tendo como referência as finalidades a serem atingidas. Aquilo que na pedagogia histórico-crítica a gente sempre insiste, né? É preciso, segundo aquele enunciado de Gramsci, encontrar nos fins a atingir a fonte natural para a elaboração dos métodos e das formas. Então, são os fins a atingir que devem nos guiar. E não a burocracia de cumprimento de tantas horas, de tantos dias, de tantos meses, de tantos anos. Tá? Então, esse entendimento que deveria prevalecer, né? Agora, é claro que nós estamos sujeitos, né, aos órgãos normativos, né, que vão baixar determinadas exigências pelo campo da formalidade e nós temos que trabalhar com esses elementos sempre tendo presente os aspectos mais de fundo, essenciais, né, aos quais nós subordinamos os métodos e as formas. Tá? Esse é o encaminhamento adequado. Agora, vamos ter que enfrentar também aí as dificuldades. No primeiro, aliás, numa das lives que eu fiz aí, que foi com a Associação de Docentes da Federal do Espírito Santo, né, uma pergunta falava no parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação, que deu todas aquelas detalhamento, aquelas normas, começava com um diagnóstico correto, né? Que o funcionamento à distância é precário, limitado, porque as condições dos estudantes são muito desiguais. Só que depois, quando determinava os encaminhamentos, supunha todos tendo acesso a esses elementos, né? Então, sempre assim, se faz um diagnóstico, detecta os limites, em lugar de medidas, priorizar as medidas que respondam a esses limites, que superem esses limites, né, para que a coisa possa funcionar. Você faz as propostas como se esses limites não existissem. Assim, é claro que nós vamos estar sempre enfrentando dificuldades. E como na primeira pergunta, né, no contexto que nós estamos vivendo hoje, né, de um governo que desvaloriza a ciência, desvaloriza a educação, desvaloriza a cultura, né, essas dificuldades vão estar sobreelevadas, né? Então, nós temos que lutar contra essa situação, né, tanto politicamente, socialmente e educacionalmente, né, porque a questão é global, né? Nós não vamos resolver ou contornar os problemas no campo da educação se esses problemas não são contornados no campo político, no campo econômico, né, que é o problema que está posto aí, né? Como é que as pessoas podem fazer o isolamento sem que as condições de vida sejam asseguradas? E para assegurar as condições de vida, você tem que garantir a renda, né? Aí conseguiu-se, depois que o ministro da Economia queria fazer uma renda de R$200 por mês, conseguiu-se 600. Agora, na renovação, eles querem baixar para 300. Certo? Então,
com a população, né, tendo que decidir entre passar fome, ou, quer dizer, morrer de fome ou morrer da doença, é uma alternativa que não faz sentido, porque é não ter alternativa. Você dá essas duas possibilidades. Bom, é isso. Obrigada, professor. Eu creio que o senhor tenha, com a sua fala, respondido a maioria das questões. Vou fazer aqui uma última, para a gente encerrar. Da Heloísa Bacinelli Vigolo, ela volta e meia vem à baila aí no Brasil a questão da intervenção do ministro da Educação na escolha dos reitores das universidades federais. Ela quer saber a sua opinião sobre essa intervenção. Bom, claro que isso é mais um dos muitos absurdos, né, que esse governo vem fazendo e o ministro da Educação em particular. Quer dizer, até já circulou, né, que nós não temos um ministro da Educação, nós temos um sinistro da Educação. Jamais tivemos um ministro com essas características, né? Que nem de educação, no sentido, né, de bons modos, ele tem, né? Quanto mais de educação, no sentido de formação, né, de base cultural, de base teórica, de base científica, para formar de modo consistente as novas gerações. Então, essa medida provisória aí, que autoriza o ministro a nomear os reitores cujos mandatos, das instituições, né, cujos mandatos se encerram ainda no período da pandemia, quer dizer, é mais um dos absurdos, né, e eu me associo àquelas manifestações e aquelas ações no sentido de que essa medida provisória nem seja aceita pelo Congresso, seja devolvida como inconstitucional, porque ela fere o princípio da autonomia universitária que está previsto na Constituição. Muito bem, professor. Mais uma vez, meu muito obrigada pela sua generosidade de estar presente hoje comigo nessa live. Comigo e com o Brasil, né? Eu agradeço o convite, né, e agradeço a participação de todos, né, que conseguiram, né, acessar e ficar esse tempo participando, né. Espero que o fato de eu ter me estendido na resposta às questões, né, não tenha sido tão prejudicial. Eu vou ter que, acho que, preparar pequenos textos e ler, né? Fica chato ficar lendo, né? Mas acho que eu vou ter que fazer isso nas próximas lives, porque senão o tempo se estende além do suportável. Já recebi alguns contatos, né, nos anteriores, que seria preciso que as falas fossem mais curtas, tanto para não cansar os participantes, como para permitir um pouco mais de tempo para as manifestações. Então, eu peço desculpas dessa vez, né, aos que participaram e que gostariam de se manifestar, mas não tiveram tempo suficiente para isso. Um grande abraço a Obrigada, todos. professor. Aqui no chat nós temos só elogios ao senhor. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, então, a todos.
Essa noite nós tivemos a alegria de tecer em reverso com o professor Demerval Saviani. Semana que vem voltamos por aqui. Um abraço.